Um breve catecismo para nos ajudar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Espírito apreciemos tudo o que é reto e gozemos sempre de sua divina consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Pois bem, vamos ao catecismo. Entendamos primeiramente o que nós somos. Somos cristãos e somos pela graça de Deus. O que é ser cristão e por que é ser pela graça de Deus? Um cristão é aquele que é batizado, diferente do catecúmeno, que pode ser um cristão catecúmeno. O catecúmeno é aquele que está em processo de batizar-se. Então ele está aprendendo os fundamentos da fé, está aprendendo as verdades da fé, está aprendendo a doutrina da fé. Então ele já é um pré-cristão. Não é cristão ainda, porque o verdadeiro cristão é aquele que é batizado, que já recebeu a água do batismo sobre a cabeça, já foi purificado e lavado no sangue do Cordeiro. Depois disso, vem o cristão, que é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã. Então não adianta somente ter água na cabeça. Ou seja, a água na cabeça que eu digo, ter recebido água sobre a cabeça e as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque isso muitos protestantes também têm. Muitos protestantes também têm o batismo. No entanto, eles não professam a doutrina cristã. Então não são verdadeiros cristãos. São antes hereges. São apóstatas, são cismáticos. Então, para ser verdadeiro cristão, além de ser batizado, tem que crer e professar a fé. E também obedecer aos legítimos pastores da igreja. Quais são os legítimos pastores da igreja? São aqueles bispos e aqueles padres que foram validamente ordenados e que validamente ministram os sacramentos, desde que eles mantenham também a ortodoxia da fé. Eles são validamente ordenados e mantêm a ortodoxia da fé, que é aquela fé que vem desde os apóstolos até os dias de hoje. Então, eu tenho que obedecer a estes pastores. E agora a questão: por que pela graça de Deus? Porque pela graça de Deus nós nascemos numa civilização que tem a condição e a capacidade de ser cristã. Somos homens, somos seres humanos. Temos uma alma racional, capaz de entender a fé, capaz de armazenar a fé e guardar a fé. Segundamente, nascemos numa sociedade onde existe ainda verdadeiros pastores da igreja para pregar e ensinar a fé. Por exemplo, tem países na África ainda, países não, né? Alguns locais na África que não têm acesso à fé cristã. Tem ilhas no Pacífico, ilhas no Atlântico, tem parte da floresta amazônica que não tem acesso à fé cristã, não tem acesso a nada da doutrina cristã. Imagina se nós houvéssemos nascido num lugar desse, isolados, sem acesso nenhum à fé cristã. Como não seria difícil aderir à fé e talvez a nos salvarmos? Porque sem a fé é quase impossível se salvar. Só se salva, é claro, por uma graça especial de Deus na última hora, mas exceto isso é difícil. Então, imagine a graça que nós temos de podermos nos salvar com maior facilidade porque nascemos numa civilização capaz de ser cristã. Então vamos continuar. Vamos quem é verdadeiro cristão também. E agora, quem nos ensina a verdadeira doutrina cristã? A verdadeira doutrina cristã quem nos ensinou foi nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Ele que desceu do seio do Pai até a terra e se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria, não veio aqui somente passar 33 anos, como dizem alguns, sendo hippie. Ele veio aqui para nos ensinar a doutrina da salvação.
E não era mole, como querem alguns. Não era coisa de paz e amor. Era uma doutrina séria, uma doutrina categórica, que expulsa o pecado da sociedade. Só que aceita que o pecador se volte e se converta e se salve. Então, essa é a doutrina cristã. É aquela de Nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela que despreza o pecado, despreza a impureza, despreza a baixaria, mas ama o pecador que pode se converter e pode se salvar. E a quem Nosso Senhor entregou essa doutrina? Ele entregou, por meio dos apóstolos, à Igreja Católica. Quem escreveu seus ensinamentos? Os apóstolos. Quem compilou seus ensinamentos? Os apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, quem ficou com essa herança espiritual? A Igreja Católica. Não tem outra. Não, em nenhum outro lugar temos a doutrina cristã pura, conservada desde São Pedro Apóstolo até hoje. É impossível. Desculpa o corte no ordem, mas é porque deu um erro aqui. Não se pode encontrar em outro lugar a mesma doutrina preservada durante mais de 2000 anos, somente na Igreja Católica. Então, essa igreja recebeu a sua doutrina dos apóstolos, que receberam de Nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu do Eterno Pai. E não tem outro princípio, porque o primeiro princípio é o Pai. Depois, como nós sabemos que a doutrina cristã que vem da Igreja Católica é verdadeira? É aquilo que eu falei. Vemos na história a conservação através de tantos tempos, mesmo através de muitas lutas, através de heresias, através de baixarias, através de erros graves, através de batalhas, através da invasão dos muçulmanos, conservou-se a mesma doutrina. Sabemos também que é verdadeira doutrina porque veio, tantos homens santificaram, mudaram de costumes, mudaram de vida. Tantos homens deram a vida por essa doutrina. Mártires derramaram sangue por ela. Tantas mulheres se enclausuraram no convento e mantiveram-se ali trancadas durante anos a fio para poder guardar a virgindade. Uma coisa tão antinatural. Tantos homens também piedosos guardaram essa virgindade de uma forma tão clara e tão precisa que é uma coisa assim inconfundível, incompensável, não se acha em lugar nenhum. E outras coisas mais. Vemos ali aquela batalha constante para conservar essa tudo intacto. Como diz o Evangelho, conservar a virgindade prudente, né? Com a lâmpada acesa. Então essa é a doutrina cristã ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e sabemos que é verdadeira da Igreja Católica por causa de tudo isso que eu acabei de falar. Daqueles que santificaram por meio dela, daqueles que derramaram sangue por ela, daquelas senhoras que preservaram até a virgindade por ela, homens também, pelos anos que foi batalhada, e enfim, por tudo pelo próprio testemunho do Evangelho que Nosso Senhor entregou a São Pedro, e São Pedro depois entregou a outros, como tem na tradição apostólica. Agora que já entendemos um pouco da doutrina cristã, um pouquinho assim que eu digo, já vimos a introdução, o que mais falta nos saber? Essa doutrina, ela tem que ser conservada, já sabemos disso, mas também tem outro ponto. Ela tem que ser aprendida. Quem não quer aprender a doutrina cristã, ensinada pelos apóstolos, peca mortalmente. Não só aquele que não é batizado, mas principalmente aquele que é batizado. Se ele não se esforça por aprender a doutrina cristã, ele também peca mortalmente. E esse pecado pode levar sim ao inferno, porque é o ato, não é, é uma ignorância vencível, que pode ser vencida. A ignorância invencível é que pode ainda nos dar uma chance de salvação, porque não sabíamos. Mas a ignorância vencível, que tem o livro, que tem o evangelho, que tem tudo ali prontinho para nós só aprendermos, e não buscarmos aprender isso por nossa própria culpa, então ali é um pecado mortal e leva ao inferno. Depois, os pais e os patrões têm que buscar que os seus súditos, os seus filhos e súditos,
aprendam também a doutrina cristã. Aqui o patrão que diz é aquele que tinha criados em casa, ou estão escravos, né, no século XIX. Eles tinham também que procurar que os seus dependentes todos aprendessem a doutrina cristã. Por causa que, se eles não buscassem que eles aprendessem, então eles seriam culpados diante de Deus de excusarem essa obrigação. Porque o criado é como se fosse o filho daquele homem. Se aquele homem é católico, é praticante, mas não quer ensinar o criado a ser católico praticante como ele, então ele peca também. Se ele não quer que o seu filho receba também aquela doutrina, ele também peca. Ele tem que fazer com que seu filho aprenda a mesma doutrina que ele e seja tão fervoroso quanto ele. Se assim ele fizer, já é um santo. Mas se ele não conseguir, não fizer porque não quer, então ele já é uma alma condenada. E por fim, qual outra? Outro ponto. Quais são as partes principais e mais necessárias dessa doutrina? As partes principais e mais necessárias são 4. O creio, o Padre Nosso, os mandamentos e os sacramentos. O creio nos ensina tudo aquilo que devemos crer acerca de nossa santa fé. O Padre Nosso ensina-nos tudo aquilo que devemos esperar de Deus e tudo aquilo que devemos pedir. O que eu tenho que esperar de Deus? Isso. O que eu tenho que pedir a Deus? Isso. Muito simples. A doutrina, os mandamentos ensinam-nos tudo aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? 2 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não tem meio termo. Eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo. E o que nos ensinam os sacramentos? Os sacramentos fazem-nos conhecer a natureza e o bom uso dos meios que nosso Senhor instituiu para nos perdoar os pecados, comunicar-nos sua graça e infundir alimentar em nós as virtudes da fé, esperança e caridade. O que infunde em nós as virtudes da fé, esperança e caridade é o batismo. O que conserva em nós o batismo é a Eucaristia, é a confissão, que a confissão nos deixa sempre limpinhos do pecado atual. O crisma nos confirma nessa fé, aumenta muito mais esse grau da fé que nós já temos. A Eucaristia é o alimento salutar que conserva a nossa alma sempre pura e agradável a Deus. O matrimônio, para quem é chamado a este estado, dá aos pais a graça necessária para poder ensinar os filhos, ter os filhos e ensiná-los na doutrina cristã. A extrema-unção prepara-nos para outra vida, ou então, se for da graça de Deus, prepara-nos para recuperar a saúde. E, por fim, o sacramento da ordem ministra todos estes outros sacramentos e faz-nos receber ministros. O que é um ministro? Servos para nos ensinar essa doutrina. E isso é a doutrina básica da igreja. E, portanto, hoje, como prêmio a mais, vamos aprender a rezar o creio. Creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Padre Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quem já sabia, muito bem, parabéns. Quem ainda não sabia, vamos começar a rezar comigo. Escute várias vezes para sempre aprimorar os ouvidos até pegar na prática. E façamos também o sinal da cruz. Quem já sabe é fácil, mas quem ainda não sabe, o sinal da cruz, benzer-se, vai com a mão direita aberta até a testa, depois ao externo, que é esse ossinho que fica no meio das costelas, ao coração, depois ao ombro esquerdo, com a mão direita, e ao ombro direito. E enquanto isso dizemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.